pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 7ª aula online de matemática da modalidade EJA, primeira fase, segunda etapa. Nós iremos falar hoje dos seguintes temas: ambiente, sociedade, localização e movimentação. Vocês podem estar pegando esse livro e abrindo ele a partir da página 163 e acompanhando todo o conteúdo, toda a aula. Olhando essas imagens, nós iremos falar sobre o tema, os diferentes espaços. Ao observarmos a paisagem, o ritmo de vida, as manifestações culturais do espaço urbano e do espaço rural, encontramos muitas diferenças entre elas. Na paisagem urbana, percebemos que quase tudo é construído pelo ser humano. Ela é composta de casas, prédios, ruas, avenidas, jardins, pontos de ônibus e automóveis. Há uma grande quantidade de pessoas. Já a paisagem rural chama a atenção pela grande quantidade de vegetação natural ou cultivada e pela maior distância existente entre as construções. Ou seja, as casas são mais distantes, certo? Na cidade, o ritmo de trabalho quase sempre é determinado pelo ser humano. As pessoas podem trabalhar de dia ou de noite, com chuvas ou com sol. Pode produzir e vender a qualquer hora. No campo, as pessoas geralmente dependem da natureza para plantar e colher, e por esse motivo são os calendários agrícolas que organizam as atividades dos trabalhadores rurais. O campo, porém, vem utilizando técnicas e equipamentos mais avançados que permitem a produção em condições diversas de cada vez menos dependente do ciclo natural. O urbano e o rural reúnem diferentes práticas econômicas e distintas especialidades. Aqui temos uma imagem que dá uma visão do urbano e do rural, certo? Traz um pouco da cidade e um pouco do campo, só por essa forma. Uma das principais diferenças entre urbano e rural está, assim, nas práticas socioeconômicas. O espaço rural engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário, como extrativismo, agricultura e pecuária. Ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, como indústria e produção de energia, e terciário, como comércio e serviços. Outra diferença entre urbano e rural está na amplitude dos respectivos conceitos. Em termos de escala, a abrangência espacial no meio rural é muito maior, pois ele reúne tanto as áreas transformadas e cultivadas como espaço agrário pelo homem, quanto o espaço natural, pouco transformado ou mantido totalmente sem intervenções antrópicas. Vamos falar um pouco mais de localização e movimentação. Na aula anterior, nós fizemos a abertura desse conteúdo. Hoje nós iremos dar continuidade e conhecer outros aspectos e elementos para fundamentar melhor a nossa aula. Para nos localizarmos e nos deslocarmos, usamos como referência o nosso corpo, objetos ou códigos. Mas você já parou para pensar, analisar e verificar placas de trânsitos e os seus significados? Vamos conhecer alguns significados de algumas placas de trânsito agora. Essa placa, o qual estou apontando com essa setinha aqui, tem o nome PARE, significa parada obrigatória. Quando você vê uma placa como essa, quando você se aproximar dela, você tem que parar e olhar para verificar por que essa placa está ali, certo? Quando você verificar uma placa como essa, dê a preferência, significa ela, certo? Uma placa como essa que tem o número 80, km, que significa quilômetro, h de hora, quilômetro por hora, significa que a velocidade máxima permitida é 80 km. Quando temos essa placa aqui, sentido obrigatório, ok? Essa outra placa
passagem obrigatória. Uma placa como essa aqui, siga em frente. Nesse jeito, vire à esquerda. Essa outra, vire à direita. Essa placa aqui, siga em frente ou vire à esquerda. Uma placa como essa, siga em frente ou vire à direita, certo? Sentido proibido, ou seja, você não pode transitar nessa direção. Proibido virar à esquerda, você não pode virar à esquerda. Proibido virar à direita, você também não pode virar à direita. Proibido retornar, ou seja, se você vai, tem que continuar indo, não pode retornar. Proibido mudar de faixa de trânsito, ou seja, se você vai em uma faixa, tem que manter até essa placa não aparecer, ok? Uma placa como essa significa carga máxima permitida, 10 toneladas. Altura máxima permitida, 3 metros. Largura máxima permitida, 1,80 m. Peso máximo permitido por eixo, 2 toneladas por eixo. Comprimento máximo permitido, 10 metros de comprimento. Estacionamento regulamentado. Alfândega. Uso obrigatório de correntes. Concebe-se à direita. Veículos lentos. Use faixa da direita, certo? Mão dupla. Pedestre, ande pela esquerda. Pedestre, ande pela direita. Proibido estacionar. Proibido parar e estacionar, certo? Placas de indicação. Lapa, Zona Oeste, Boqueirão, Avenida Navegantes, quilômetro 321, Goiânia, retorno, Zona Oeste, Centro, Zona Norte, Florianópolis, São José, Palhoça. São placas que estão indicando alguma coisa, certo? Por exemplo, cidade, rua, bairros, essas coisas. Placas educativas. Use o cinto de segurança. Obedeça à sinalização. Só ultrapasse com segurança. Pare fora da pista. Ultrapasse somente pela esquerda. Longo trecho em declive. Luz baixa ao cruzar veículos. Não ultrapasse com faixa contínua. Sob neblina, use luz baixa. Sob neblina, reduza a velocidade. Verifique os freios. Mas eu trouxe um apanhado geral sobre placas de trânsito, placas de orientação, localização. Mas você já parou para verificar sua localização? O que é CEP? Você já parou para pensar sobre isso? O que é CEP? CEP é a sigla de códigos de endereço postal criado e utilizado pelos Correios para facilitar encaminhamento e entrega de correspondências aos destinatários. O CEP é uma informação indispensável na correspondência, pois identifica todos os detalhes do endereço. No Brasil, o número do CEP é formado por 8 algarismos, ou seja, 8 números, que identificam o endereço do destinatário da correspondência, facilitando a sua entrega. O CEP pode estar relacionado a uma região, um bairro específico, ou até mesmo o prédio do destinatário da correspondência, certo? Para facilitar a criação dos CEPs e a empresa. Aí vamos lá. A empresa brasileira de Correios e Telegráficos dividiu o Brasil em 10 regiões postais. O código de endereçamento postal ajuda na triagem, no encaminhamento e na distribuição de todas as correspondências ou encomendas. Cada número do código identifica todos os detalhes do endereço. Como você localiza sua casa? Você já parou para refletir sobre isso? É importante, certo? Hoje, nós utilizamos algumas ferramentas, como o mapa do celular, do computador, do seu tablet, do notebook, para localizar a sua casa.
E aí, a partir do momento que digitamos lá nesse mapa, ele traz a localização e diz onde é que você está. Mas e antes? Como era que você fazia essa localização? Você pode trazer esse relato, certo? Pode estar mandando mensagem no WhatsApp, certo? E estar compartilhando com os colegas, com os professores, com o seu professor, como era que você fazia essa localização. Desafio. Nós estamos abordando o tema hoje, ambiente e sociedade. Falamos um pouco de localização, movimentação. E se eu perguntasse a você, qual é o CEP de sua cidade? Você sabe? Então, o desafio de hoje é esse. Você vai estar mandando mensagem no meu WhatsApp, que eu vou deixar no final do vídeo, para que você venha responder esse desafio. Qual é o CEP da sua cidade? Responda o desafio. Agradeço a todos pela atenção. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula. O número de WhatsApp que vocês mandarão a resposta do desafio está aqui. 799-9890-0185. Ligue, mande mensagem, responda o desafio. Grande abraço e até a próxima.